Salve, salve, querido e querida ouvinte! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato. Essa nossa nova iniciativa aqui nos canais do BDF para debater, discutir e te informar sobre as principais notícias do noticiário internacional. Chegamos hoje ao nosso segundo episódio e, claro, sempre do nosso jeitinho, uma visão popular do mundo. Eu sou Lucas Stanislau, coordenador de internacional aqui do Brasil de Fato, e tá aqui comigo o nosso editor de Inter, meu querido colega Rodrigo Durão. E aí, Durão, como é que você tá? Bom dia, Lucas. Bom dia você que nos assiste, nos ouve. Lembrando que a gente tá aqui ao vivo, quinta-feira, às 10 da manhã, diretamente aqui dos estúdios do Brasil de Fato. Você pode acompanhar nosso programa pelo YouTube, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter ou X, e também nas principais plataformas de áudio, como o Spotify. E lembrando que o Estrangeiro conta com a presença, com o abrilhantamento de repórteres em países como Rússia, China, Cuba e Venezuela também. Lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, o Estrangeiro é um programa que vai toda quinta-feira às 10 horas da manhã ao vivo aqui pelo YouTube, então além de você acompanhar a gente no seu tocador de podcast preferido, você também pode acompanhar a gente ao vivo. E aproveito já para te pedir interação. Manda aí a sua mensagem, sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão, sua crítica, por que não? Que a gente vai estar atento aqui às suas recomendações e às suas mensagens. Porque afinal de contas, o Estrangeiro é isso, conta com a participação de vocês, é um espaço coletivo aqui pra gente debater as notícias internacionais e provar que o Estrangeiro não é só lá fora, é aqui também, e provar aí que as fronteiras entre os povos não existem. Então fica até o final porque tem muita informação, muita análise e também muita brincadeira também no nosso segundo bloco, que tá cheio de surpresas aí, o Festival Terra Plana. Pra você que não acompanhou ainda, fica até o final que vale super a pena. E o tema hoje tá quentíssimo, né, Durante esse segundo episódio. Estamos chegando de vez aí na podosfera brasileira. A gente ainda está repercutindo um pouco a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, e para isso eu dou as boas-vindas ao nosso correspondente na Rússia. Olá, Sergei Monin, tudo bem com você? Lucas, olá todo mundo que escuta a gente. Bom dia para vocês, boa tarde aqui na Rússia. Que horas são aí, Sergei? Pois é, são exatamente 4h10, né? Temos 6 horas de diferença. Já chegando no inverno russo aos poucos, mas para esquentar o nosso debate aqui, a gente ficou nesse banho-maria, né, no último semestre, sobre as eleições americanas, né, estadunidenses, sobre o que vai acontecer com a guerra da Ucrânia. E daí, bom, o Donald Trump, né, que muita especulação se ele mudaria o jogo ou não, agora foi eleito e tem bastante coisa para discutir aí sobre a repercussão das eleições dos Estados Unidos. Exatamente, não só nas eleições dos Estados Unidos, que promete influenciar bastante o rumo da guerra na Ucrânia, mas também em outros países e outras instâncias multilaterais, aí como o G20, que está rolando aqui no Brasil, que deve começar na semana que vem, governos europeus também que se movimentam ali logo após a vitória de Trump, jogando ali o xadrez do que vai ser feito na Ucrânia. Então tem muita coisa para a gente discutir, e quero aproveitar também e apresentar para vocês e dar as boas-vindas ao nosso analista político aqui do Estrangeiro, o analista geopolítico do Brasil de Fato e editor da revista Wenhua Zhonghang, Marco Fernandes, que está aqui com a gente. Marco, seja bem-vindo ao Estrangeiro. Prazer imenso ter você aqui no segundo episódio do nosso podcast. Já começo te perguntando, o Trump deu 24 horas para acabar com a guerra na Ucrânia. Esse prazo é confiável ou é uma bravata de campanha do republicano? Seja bem-vindo, Marco. Bom, Lucas, primeiro, obrigado por receber aqui o convite, muita honra. A gente não sabe se são 24 horas da eleição do Trump ou são 24 horas da posse dele, né? Não ficou claro. Não ficou claro. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem uma expectativa muito grande, né? Nos próximos meses, até o dia, se eu não me engano, dia 20 de janeiro, né? Exato, Quando ele assume. Eu tenho dado uma olhada muito na imprensa chinesa e na imprensa russa, né? Para ver como é que estão repercutindo. E acho que na China está mais ou menos claro que o Trump vem para cima com tudo, né? Em termos de guerra econômica e tal. Na Rússia parece que há alguma esperança, né, de que pode haver uma mudança aí de orientação, mas também tem muita gente na Rússia que está com o pé atrás. Então acho que isso vai ser um bom tema aí para o nosso podcast hoje. Muito bem, eu já queria começar a perguntar para o Sergei, falando direto lá de São Petersburgo, como essa vitória do Trump foi recebida por Moscou, pelo Kremlin. Como foi essa reação inicial ao anúncio da vitória do republicano Donald Trump nos Estados Unidos, Sergei? Eu acho que foi bem interessante, assim, a Rússia já deu alguns sinais de como enxerga
essa vitória do Trump. Eu corroboro, inclusive, com o que o Marco acabou de dizer, é justamente isso, né? Tem essa expectativa de que algo pode mudar, considerando uma posição do Trump mais refratária em relação ao apoio da Ucrânia. Então, há essa expectativa de que esteja uma postura mais próxima à Rússia do que a administração de Joe Biden, mas esse pé atrás ele é muito nítido e vários sinais. Por exemplo, às 24 horas seguintes à eleição de Trump, seguindo o protocolo dos líderes internacionais, a gente viu o presidente Lula, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dando notas protocolares de parabenização ao Donald Trump. Na Rússia, o primeiro a se manifestar foi o porta-voz do Putin, não o presidente russo. Foi o porta-voz do Putin, Dmitry Peskov, que disse que, inclusive, nem saberia se o Putin ia parabenizar ou não. Junto a isso, houve um comunicado da chancelaria dizendo que, independente de quem for quem assume a liderança dos Estados Unidos, a elite política dos Estados Unidos é anti-Rússia. Então, e aí cabe duas observações aqui, né? Uma que a tradição da política externa russa tem esse pragmatismo, que inclusive acompanhou a eleição toda, a campanha eleitoral norte-americana, que é o seguinte: a gente não toma partido em candidatos, o que a gente faz é assumir, tratar, negociar com quem assume poder. Quem assumir, negocia com esse candidato. Isso é uma linha já tradicional da política externa, claro, fora do que a Rússia considera como sua esfera de influência. Eleições, por exemplo, na Ucrânia ou na Geórgia, nesse espaço pós-soviético, a Rússia tem uma posição claramente mais aberta de apoio aqui, a linha mais anti-ocidental. Isso é uma coisa, tem esse pragmatismo. Por outro lado, a Rússia tem essa cautela, como o Marco até disse, né, esse pé atrás. Agora, no dia 7 de novembro, já 2 dias quase depois da confirmação da vitória de Trump, o presidente russo Vladimir Putin, enfim, parabenizou Donald Trump, mas foi interessante como ele escolheu, a forma como ele escolheu parabenizá-lo, que não foi numa nota protocolar, foi numa conferência de Valdai, que é um grupo de discussão, já no tom informal, ser perguntado sobre Donald Trump. Putin parabenizou o presidente dos Estados Unidos e, junto com isso, ele disse algumas coisas interessantes. Uma delas foi que em 2016, né, no primeiro mandato de Donald Trump, que não foi uma postura pró-Rússia, como o Kremlin esperava, foi uma relação de altos e baixos, ele disse que talvez o Trump estivesse contido demais pelos interesses políticos, pelos conflitos internos da política estadunidense, e quase que dando um recado. Uma alfinetada, fazer algo mais... uma alfinetada, né, Serguei? Se é que a gente pode dizer assim, né? Essa relação Sim. Crispada, né, entre os dois. Eu acho que eu entendo como uma espécie de entrelinhas, né, dizendo que há uma janela aberta para essa postura mais pró-Rússia, volta e meia manifesta. Se não pró-Rússia, pelo menos mais anti-Ucrânia, digamos, área ao apoio ao ucraniano. Essas foram as primeiras declarações que a gente viu, assim, mas agora, Serguei, análises, mas esse é o balanço geral. Assim, Serguei, ainda sobre isso, me chamou a atenção o fato de o porta-voz do Kremlin dizer logo no começo que era impossível piorar com o novo presidente eleito. Ou seja, fosse ele a Câmara, fosse ele o Trump. Isso também é normal? Também é normal. Lema tiririca, né? Pior que tá, não fica? Assim, é o que a gente pensa, mas será que falar isso, a chancelaria de um país abertamente falar uma coisa assim, é considerado ainda normal, de acordo com o histórico russo? Nas condições atuais é normal, porque não é segredo nenhum que os Estados Unidos e a Rússia vivem um momento das suas relações bilaterais dos últimos tempos. Então, essas alfinetadas, como o Lucas disse, acabam sendo já normais, né? A retórica ela é bastante no sentido diplomático, claro, entre a Rússia e os Estados Unidos. Então, nesse sentido, é uma postura também pragmática. Olha só, é justamente isso. Pior do que a administração Biden, que foi explicitamente anti-russa, fazendo do apoio amplo à Ucrânia, financeiro, militar, nessa proxy guerra contra a Rússia, pior do que isso não pode ficar. É claro que pode ficar, que não fique,
considerando todos os riscos que o conflito envolve, né? Eu queria agora... Mas a retórica é muito por aí. Desculpa, Serguei, queria aproveitar também e já puxar o tema da OTAN, porque, de fato, quando a gente fala de Rússia e Ucrânia, não é uma relação só bilateral, né? É uma relação que envolve diversas forças e acho que a OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, é a principal delas ali numa questão bélica. E a gente sabe que o Trump teve uma relação muito conflituosa com a OTAN no primeiro mandato. E aí queria até aproveitar e perguntar para o Marco. Marco, durante a campanha falou-se muito de um Trump mais pragmático, talvez mais menos ideológico, não sei se dá para a gente dizer isso, mas o que dá para a gente esperar do Trump em relação à OTAN? De fato, os Estados Unidos vai fechar não só a torneira da Ucrânia, mas também da OTAN, vai ter uma saída massiva aí das tropas estadunidenses da aliança. Qual a expectativa para isso? É o Trumpinho paz e amor, né? Será? Não, eu acho que, nitidamente, do ponto de vista dos países, digamos, os alvos dos Estados Unidos, é muito capaz que a eleição do Trump seja, de certa forma, uma vantagem, né? Justamente pelo que você falou. Quer dizer, o Trump, ele dividiu a OTAN, né? No momento, a gente lembra que o Macron chegou a dizer que a OTAN estava morte cerebral, respirava por aparelhos, né? O Trump tem esse jeitão divisivo, né? Ele não é um cara que agrega, é um cara que tem uma retórica muito ferina, muito agressiva, né? E tem essa questão de estar sempre, em primeiro lugar, tá o interesse dos Estados Unidos. Não que no Biden também não estivesse fazendo isso, mas tem uma sofisticação democrata que foi isso, essa capacidade de gerar unidade na OTAN e garantir que a OTAN fosse para a guerra com a Rússia, né? Isso é difícil o Trump fazer. E eu não sei se vocês viram também já a repercussão do sujeito que vai ser como é que chama? Procurador-geral dos Estados Unidos, o Matt Gaetz, que é um republicano, também um Gaetz, né? Ele é um deputado, e que ele é um cara que nos últimos meses vem se manifestando contra a guerra, né? Contra, inclusive, né, o fato dos Estados Unidos estar botando muito dinheiro na guerra, fez críticas ao Zelensky. O próprio Trump, né? Andou fazendo piadas com o Zelensky, né? O Zelensky é o maior vendedor do mundo, né? Chega aqui, vai no Congresso e sai com 60 bilhões de dólares, né? Esse negócio tem que acabar. Por outro lado, a gente tem o Marco Rubio, né? Que enfim, também já parece que já foi nomeado o secretário de Estado, né? Uhum. É um sujeito de família cubana, né? Um típico gusano, né? Um descendente de cubanos em Miami. É o cara que, historicamente, nos últimos anos, foi o cara mais agressivo contra Cuba, contra a Venezuela, contra o Irã e também contra a China e contra a Rússia, né? Ele, por exemplo, em abril do ano passado, aliás, em 22, ele propôs ao Congresso uma lei, ele e o Bob Menendez, que é o outro cubano-americano de Nova Jersey, que, por sinal, foi caçado por corrupção no ano passado. Só gente boa, né? Mas, enfim, ele propôs uma lei que é uma lei para conter a influência maligna da Rússia e da China na América Latina. Esse é o nome da lei. Né? Anti-eixo do mal. Exato, e foi aprovado no Congresso, claro, não tem orçamento, enfim, ficou uma coisa meio mais simbólica, mas esse é o tipo de retórica que o Marco Rubio mobiliza. Agora, claro, vamos ver ele agora como secretário, até que ponto ele consegue manter esse tipo de retórica mais agressiva. Agora, só para fechar isso, eu acho que assim, na China, a expectativa, né, enfim, eu estou morando lá já faz quase 5 anos, a expectativa em relação ao Trump era de que uma vitória do Trump significaria um aumento da pressão sobre a China, porque há uma avaliação ali do Trump, do seu grupo político, de que a guerra contra a Rússia, na verdade, é uma perda de tempo e um desperdício de recursos, porque o verdadeiro inimigo estrutural é a China. Mas aí, Marco, a próxima ponta de lança então seria o quê? Taiwan? Pode ser Taiwan, apesar de que o Trump também já fez comentários, né, também piadas em relação a Taiwan. Nós não somos empresa de seguro, né? Taiwan tem que pagar pela sua defesa. Agora, o problema é que os Estados Unidos estão começando a criar outros focos de tensão na região, né? Filipinas hoje, tem gente na China que está hoje mais preocupado com Filipinas do que com Taiwan, por exemplo, né? Tá havendo muitos choques de navios de guarda dos dois lados, né? O ex-presidente, o Bongbong Marcos, é um cara que veio já com uma retórica anti-chinesa. Então, a gente pode esperar, num primeiro momento, mais tarifas comerciais, como o Trump já indicou, e que, na verdade, não vai funcionar, como a gente sabe. Pode funcionar ali no curto prazo para algumas coisas. Agora, de fato, a China está se preparando para um aumento de agressão dos Estados Unidos.
Isso é, enfim, você fala com as pessoas, você lê os jornais, é um pouco, por mais que, claro, tem um discurso oficial de, vamos tentar reconstruir o diálogo, aí você lê o Global Times. Se você vai ler nas entrelinhas, né, e ler outras publicações, as pessoas não têm nenhuma esperança de que o Trump seja uma reconfiguração das relações. Ou seja, no plano diplomático há essa boa vontade, Claro. mas politicamente e economicamente, principalmente, Claro. o terreno já está sendo preparado, né? Com Eu queria só certeza. aproveitar, fazer um parênteses agora que o quadro está aberto, apresentar a nossa sonoplasta e trabalhos técnicos Lua Gattinone aqui, presente hoje com a sua imagem no segundo episódio do Estrangeiro. Lua, obrigado pelo seu trabalho. E Serguei queria comentar, né, Serguei, a fala do Marco, eu acho que sobre a China e essa nova configuração no governo Trump. Eu queria complementar só essa questão da OTAN, na verdade, que é interessante a gente observar. O Marco já falou bem, inclusive, sobre a questão do Marco Rubio e a montagem do gabinete do Trump, as sinais, né, antes da posse, né, do Trump, qual vai ser a relação à guerra, em relação à OTAN, porque é importante lembrar que dentro do Partido Republicano existem alas, existe um conflito interno sobre a política dos Estados Unidos da OTAN. O Trump, ele representa justamente essa ala mais, digamos, nacionalista, isolacionista dos Estados Unidos, de dizer que, bom, América para os americanos, né, nesse discurso de não gastar tanto dinheiro com a OTAN, com conflitos em outros países, para valorizar a economia interna e tudo mais. Mas dentro do Partido Republicano isso não é unânime. Isso tem inclusive, alas mais radicais que apoiam a OTAN, liberar armas para a Ucrânia. Então, por isso que, inclusive, a Rússia tem essa cautela. Por um lado, o Trump que pode frear esse apoio à OTAN, à Ucrânia, mas, por outro, tem esse risco de ter uma ala também um pouco mais radicalizada no Partido Republicano que incremente ainda mais esse apoio militar à Ucrânia, tendo em vista que o Partido Democrata também teve uma prudência em relação às armas de longo alcance, que foi uma grande discussão nos últimos meses. A gente vai falar daqui a pouquinho, lembrando, o leitor, o ouvinte está percebendo, né, que a internet do Serguei está oscilando um pouquinho, direto lá de São Petersburgo. Vamos torcer para que essa oscilação melhore. São só reflexos do frio. Reflexos do inverno que está chegando. Mas eu queria perguntar para vocês dois, Serguei, para o Marco, um outro tema que vem sendo falado nos últimos 10 anos, talvez numa esfera de boato, talvez numa esfera de vazamento de inteligência, que é sobre a suposta amizade entre Donald Trump e Vladimir Putin. A gente sabe que o FBI, ou assim, alguma agência americana já disse que existiam indícios de que Vladimir Putin teria auxiliado na primeira eleição de Trump, em 2016, sabotando de alguma maneira a Hillary Clinton, e até aspectos um pouco mais pitorescos, como, por exemplo, o Trump teria mandado o teste de Covid para o Vladimir Putin. Durante a pandemia, né, do coronavírus. Antes, no início, quando ainda estava tudo um pouco precário. Enfim, gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. E se uma suposta amizade interferiria, de alguma maneira, no jogo geopolítico. Primeiro você, Marco, por favor. Olha, eu acho que essas histórias elas estão mais no campo da anedota, né? Primeiro porque, vamos lembrar, que o Trump foi o presidente que pela primeira vez os Estados Unidos venderam armas ofensivas para a Ucrânia. O Obama não tinha feito isso. O Obama vendeu armas de defesa, né? Então, qual a diferença? São armas para ataque, né? Você pode ter armas de defesa, que, por exemplo, antimísseis, né? Enfim, baterias antimísseis. Antiaéreas, você é atacado, você reage. No caso, o Trump ele vendeu armas de ataque. Né? Então, isso... Mísseis balísticos de longo Exatamente. alcance. Longo alcance não, eu acho que tem... Essa é uma das diferenças. É uma diferença, sim. As armas de longo alcance estão sendo discutidas para agora, né? Para agora. Então, sim, mas é isso, né? Então, o Trump fez uma revolução do ponto de vista da relação entre Estados Unidos e Ucrânia e péssimo para a Rússia, né? Segunda coisa, o Trump também foi responsável por uma rodada de sanções gigantescas, né? Uma rodada de sanções que, claro, agora comparado com as 20 mil sanções agora não é nada. Mas ele, de fato, ele avançou muito
nas sanções contra a Rússia. Então, eu acho, assim, eu tendo a achar, talvez o Sergei tá lá, tem mais informação, mas eu tendo a achar de fora que isso é um pouco, isso é joguinho democrata, sabe? Porque o Putin é amigo do Trump, o Trump é amigo desses ditadores, e porque o Trump é amigo do cara da Coreia do Norte, do Kim, e não sei o quê, e o Xi Jinping. Assim, quem é amigo do Trump mesmo é o Xi Jinping, né? Isso está claro. Está claro pelas demonstrações pessoais públicas que eles dão, mas está claro, sobretudo, pelo nível da aliança hoje que há entre Rússia e China e como eles estão afinados, né? Em cada passo que eles dão, você percebe que tem ali uma estratégia comum. Então não acho que seja por aí, assim. Agora, claro, o Trump é um cara pragmático, né? E se a avaliação é que os Estados Unidos estão gastando um dinheiro gigantesco, só para você ter uma ideia, o orçamento, sabe quanto é que já gastaram nessa guerra? Os Estados Unidos, sobretudo os Estados Unidos, mas também a União Europeia, já está em mais de 300 bilhões de dólares. Isso dado não sou eu, isso é da Foreign Policy, Quanto Council repete? for Relations. Mais de 300 bilhões de dólares. É muito dinheiro. 2 trilhões de reais. Só para ter uma comparação, a nova Rota da Seda, né, que promoveu uma revolução na infraestrutura na África, na Ásia, na América Latina, mobilizou no total $1 trilhão. Ou seja, os caras gastaram em 2 anos 1/3 da Rota da Seda e não fizeram nada, né? Pra nada. Pra nada, pra matar 1 milhão de ucranianos, pra matar centenas de milhares de russos, pra levar o mundo à beira da Terceira Guerra Mundial, né? Então, assim, essa é a política dos Estados Unidos. A gente gasta 300 bilhões para tentar esmagar um adversário que está contestando a nossa hegemonia, mas nós não vamos botar 20 bilhões para fazer um porto estratégico na África, né? Então, porque o desenvolvimento do sul global não é a prioridade da Casa Branca, né? Então acho que fica claro, nesses momentos fica claro, né, o que está em jogo hoje e a que interesse serve a guerra da Ucrânia. Vamos ver se o Trump vai dar uma recuada. Sergei, o que você tem a dizer sobre isso? Bom, eu acho que sobre essa questão da suposta amizade entre Putin e Trump, eu acho que tem um pouco de fogo nisso, né? E esse folclore tem a ver muito com a figura de bravateiro, né, do Trump. Tem isso também, de valorizar também esse perfil de dizer, eu vou lá conversar com o Putin, né? Quando se cria essa imagem que o Putin é uma figura acessíva, meio de negociar com as figuras do Ocidente, né, diante da crise, né, instaurada, o Trump gosta de falar, eu vou lá e resolver em 24 horas. Então tem muito de folclore nesse sentido. Agora, é claro, responde esse afago dizendo que, inclusive quando eu mencionei a fala do presidente Trump, ele elogia, né, o Trump, a maneira como ele reagiu ao atentado, né, durante sua campanha, dizendo que mostrou força de caráter nessas horas que o homem mostra força de caráter. Então rola esse afago mútuo, digamos assim, mas é claro, serve aos interesses, falei inicialmente, da Rússia mostrar que tem uma janela para o Trump ir de encontro aos interesses da Rússia com a Ucrânia. Mas como eu já disse, né, a gente já comentou aqui, tem essa ambíguo, né? Ela foi até para quem quiser acompanhar, o tema do título da reportagem que eu publiquei no Brasil de Fato, que essa reação foi de pragmatismo, reação contida, mais um apoio velado. Acho que isso resume bem um pouco a visão em relação ao Trump. Queria só te interromper um pouquinho, Sergei, para convidar o ouvinte a acessar o Brasil de Fato e ler as matérias que o Sergei envia diretamente de São Petersburgo, de Moscou também, diretamente da Rússia. Dizer que a gente está com alguns probleminhas de conexão, de fato, com o Sergei, mas estamos trabalhando para ajustar isso. Eu gostei muito do comentário que você fez, Marcos, sobre essa questão da narrativa democrata, né? Talvez para tentar colar o Trump como mais um desses autocratas pelo mundo, né? Essa categoria um pouco vaga, né? Um pouco difusa, sem um conceito muito claro, que cabe todo mundo ali, direita, esquerda, enfim, um negócio bem difuso. Mas, e outros folclores também, né, do tipo, a gente passou agora nas últimas semanas por uma avalanche de notícias de um suposto envio de tropas norte-coreanas também para a guerra na Ucrânia, enfim, outros movimentos também no tabuleiro da guerra, né, além dessas informações do suposto participação de tropas norte-coreanas, mas também todo o noticiário da vitória, do triunfo ucraniano, que estaria sendo acreditado pelo Zelensky, da incursão em Kursk, que não está sendo bem assim também.
Como é que você acha que essas informações impactam também no jogo geopolítico e como que o Trump vai assumir essa presidência ali em janeiro? Eu acho que essas narrativas fazem parte do jogo da guerra, né? É muito difícil eu particularmente, eu não consigo acompanhar também o dia a dia da guerra, até porque você olha as fontes, quer dizer, né, o que os russos falam, bom, tá bom, desconta um pouquinho, o que os ucranianos falam, o que a Casa Branca fala, você desconta mais, talvez, mas é muito difícil a gente calcular, né? Agora, de fato, o que está se configurando é uma derrota fragorosa da Ucrânia, né? Mesmo essa investida em Kursk, né? Todo mundo que analisou disse, olha, isso foi um tiro no pé, porque primeiro não é uma região importante, na verdade foi assim, uma região de estudante, tem um monte de universitário, tem brasileiro, um monte de brasileiros estudando medicina, psicologia lá em Kursk, tiveram que sair. Acho que o Serguei acompanha muito melhor do que eu, inclusive esse dia a dia da guerra, mas a Rússia já recuperou várias posições e na verdade isso abriu um flanco a mais no leste da Ucrânia, que a Rússia avançou ainda mais na região ali do Donbass. Então, no fundo, militarmente foi um fracasso, né? Agora, o que eu acho que está... as vozes contrárias à guerra, no lado ocidental, no lado da OTAN e tal, estão aumentando, né? E acho que agora, quer dizer, o caso desse novo procurador-geral, que é um cara publicamente contra a guerra, ou pelo menos contra o auxílio dos Estados Unidos, né? Tem o próprio Trump, que já vem falando nisso. Então, o que está aparecendo é que nós estamos caminhando para um final. Inclusive na Rússia já se fala muito nisso, né? Estava inclusive conversando com gente ontem na Rússia, dizendo que eles já estão meio que se programando para qual vai ser o pós, né? E, inclusive acho que finalizando aqui, a eleição ou a escolha do ministro da Defesa, né, que é um economista keynesiano já bem famoso de muitos anos, o Andrei Belousov, já também indica um pouco essa intenção do que fazer no pós-guerra, porque você tem botar um economista para comandar o Ministério da Defesa, você está dizendo, bom, o que vamos fazer depois? Não é um general. Então acho que esses sinais acho que são interessantes e a gente espera que a guerra acabe logo, né? Porque essa guerra já consumiu não só centenas de milhares de vidas, como é mais uma ameaça a um conflito generalizado no mundo, e é tudo que a gente não quer, né? Exato. Pois é, você que quer ler mais, entender melhor a guerra da Ucrânia, acesse o site do brasildefato.com.br e você vai encontrar matérias do Serguei e uma cobertura aprofundada sobre a Rússia. E, aliás, eu aproveito antes da gente prosseguir aqui, para te fazer um convite. Assine a newsletter do Brasil de Fato, se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, análises aprofundadas, sempre com essa ótica de defesa da luta de classes, as notícias que interessam para o trabalhador, ou notícias do Brasil e do mundo. Semanalmente, gratuitamente, chega na sua caixa de e-mail um material exclusivo para você, assinando o Brasil. Acesse o seguinte endereço: brasildefato.com.br/boletim e você passa a ter acesso à nossa newsletter semanal e gratuita. Agora, vou tentar voltar para o Serguei, ver se melhorou a conexão lá. Queria que, Serguei, você me falasse um pouquinho como anda esse dia a dia da guerra que o Marco falou, que a gente vem comentando, que a guerra está para entrar no seu 3º ano, no começo do ano que vem, e aí ela está dando sinais de que está se definindo. É possível dizer que saiu desse ponto morto, esse vai não vai? Como é que anda quais são os últimos acontecimentos no terreno no conflito entre Rússia e Ucrânia? Bom, espero que a conexão esteja melhor agora, senão vocês me interrompem aí. Espero que a gente consiga driblar essas... Vamos lá. Bom, diferente, né? O dia a dia na Rússia em relação e o próprio teatro da guerra, né? Agora, como eu disse, um pouco brincando no começo do programa, que a gente vai esfriar aqui, inverno chegando, e isso tem um impacto na batalha, né? Porque a Rússia vinha avançando bastante, foi um mês que a Rússia teve grandes avanços. Acho que o que o Marco falou, inclusive, da questão de Kursk, a Ucrânia, ao fazer a investida arrojada, ela foi obrigada
campos em outras frentes, né? Você tem mais de 1.000 quilômetros, né, de linha de frente, e a Rússia não, como era esperado, né, a Rússia não moveu tudo para defender o seu território em Kursk, ela simplesmente evacuou a região, trouxe a guerra um pouco para dentro do seu território, numa região limitada, controlou, busca fazer uma contraofensiva em Kursk, lentamente, e continuou a sua investida na região de Donbass, que é a principal investida da Rússia nos últimos tempos e vem dando bastante certo no sentido militar. Então a Rússia vem conquistando novos territórios, lenta e gradualmente, é bom lembrar, mas agora com o inverno chegando, tende-se a literalmente um pouco mais as ações, né? As investidas militares são mais difíceis, então o esforço da Rússia agora, antes de o inverno apertar mais, né, da mobilidade no campo ser a mais atrapalhada, é conquistar o máximo possível e dar posições, e você tendo mais difícil de grandes ações militares, justamente para ver se sai alguma coisa. Então eu acho que esse é um pouco o jogo da Rússia, esperar o Trump, com sua posse, possa dar sinais de alguma negociação. De fato, que há uma expectativa, pelo menos uma esperança de que abra um flanco de negociações, uma janela para o diálogo, porque interessa a todo mundo. É claro que tem um problema muito grande, que os termos, né, tanto da Rússia quanto da Ucrânia e do Ocidente, de uma maneira geral, ainda são muito incompatíveis, né? A Rússia anexou regiões do leste da Ucrânia e isso é totalmente contra a Ucrânia, o Ocidente, advoga de soberania do país, da Ucrânia. No entanto, um êxito massivo no campo militar pode obrigar a Ucrânia a ceder. Então, o que se diz de negociações é que a Ucrânia possa ceder alguns territórios, ter uma zona desmilitarizada, uma zona de segurança que possa ser construída. Enfim, esses territórios têm uma espécie de status cinzento, sem para o direito internacional. Como zonas tampão, né, Serguei? Um pouco essa terminologia que a gente usa, né? Talvez até um cordão sanitário ali para talvez uma solução de colocar essas regiões em stand-by ali para evitar a guerra. Eu vou te interromper, Serguei, porque a conexão de fato tá falhando um pouco e aproveitar, claro, o tema tá excelente, a gente pode voltar para ele daqui um pouquinho quando a gente ajustar um pouco melhor a sua conexão, mas queria só fazer uma pausa breve aqui, aproveitar para ler algumas mensagens que vem chegando, o pessoal dando bom dia, Rio de Janeiro presente com a gente aqui também, gosto muito desse canal, muita audiência para vocês, eu quero aproveitar e convidar para todo mundo que está assistindo e ouvindo também, para mandar sua mensagem, seja ao vivo aqui pelo YouTube, seja você que está ouvindo a gente pelo Spotify, por alguma plataforma de podcast, deixa sua mensagem aí, como é que você está... O que você está achando, né, do Estrangeiro? Sugestões, críticas são muito bem-vindas e dúvidas também que a gente tenta colocar aqui para o nosso analista e para o nosso correspondente responder. Marco, queria trazer o debate um pouco agora para o Brasil. A gente já mencionou no começo do episódio, o Brasil está presidindo a cúpula do G20, que deve começar na próxima semana. Já estão acontecendo algumas atividades no Rio de Janeiro, cúpula social, estão previstas algumas marchas, alguns eventos de movimentos populares, mas a cúpula mesmo começa na próxima semana. O tema da guerra na Ucrânia foi bem divisivo em outras cúpulas, evitando ali declarações conjuntas, consensos, né? Nas últimas, acho que 2 cúpulas, o tema da guerra na Ucrânia dividiu os membros, e além disso, o Brasil, no governo Lula, no começo do governo Lula, se esforçou muito no plano diplomático para tentar mediar a guerra na Ucrânia, para tentar mediar ali um diálogo entre Zelensky e Putin. Queria te perguntar, como que fica a questão da guerra na Ucrânia, como você projeta essa questão para a cúpula brasileira, agora que a diplomacia brasileira está se esforçando enormemente, aí, a gente sabe até nos bastidores, para tentar pelo menos um consenso sobre o tema na próxima cúpula. Como é que você projeta esse tema para o G20? Bom, acho que vai ser muito difícil, né, chegar a algum consenso, né, e eu acho que tende a acontecer o que aconteceu, como você disse, nas 2 últimas cúpulas, em que o G7 veio, né, com a sua exigência de ter uma declaração final condenando a Rússia, evidentemente que os países do sul global disseram não,
Acho que tem, nesse momento, né, o que tem de novidade em relação ao passado é essa tentativa de Brasil e China, né, de fazer um clube da paz, né, e fazer uma mediação. Isso foi acho que em abril, maio, né, o Celso Amorim teve lá em Pequim, se reuniu com o Wang Yi, que é o chefe da diplomacia chinesa, e eles surgiram, então, chegaram com essa proposta de 6 pontos e tal, que é uma proposta que, claro, já foi meio que, né, desprezada pelos Estados Unidos, mas que tem ganhado força, né, em outros países, sobretudo do sul global. Inclusive o Brasil, uma das declarações que saiu em Kazan é de que o Brasil ia usar agora também a presidência dos BRICS no ano que vem como uma plataforma para tentar, enfim, avançar na articulação desse Clube da Paz. Então acho que Brasil e China estão comprometidos com isso, mas acho muito difícil que haja uma declaração, enfim, no sentido de alguma resolução agora no G20. Até porque eu acho que esse G20, assim, desculpa dizer, né? Como o pessoal fala, desculpa dizer, mas assim, à vontade. Desculpa dizer, mas assim, com todo o esforço que o Brasil fez, o ano inteiro, de mobilizar mundos e fundos do governo brasileiro, todos os recursos para organizar o G20, a vitória do Trump, quer dizer, fazer o G20 há quantos dias? Há 2 semanas, menos de 2 semanas da vitória do Trump, é um baita balde de água fria, né? Porque primeiro que é isso, quer dizer, a delegação que está indo dos Estados Unidos lá não decide nada, não decide mais nada, né? O Trump a gente sabe que não é o sujeito mais simpático ao G20 a nenhum desses fóruns internacionais, né? A mesma coisa a COP, né? Acho que inclusive o Miguel falou isso aqui, né, no primeiro programa, dizendo, olha, acabou a COP, acabou o G20, sorry, desculpa aí. A visão do Miguel, inclusive, no episódio passado, inclusive convido a quem não ouviu o primeiro episódio, vai lá e escuta, foi de que o Brasil teria saído menor diplomaticamente depois da vitória do Trump, porque os 2 grandes eventos diplomáticos do fim do ano aí se esvaziaram, né? Exatamente, e saiu menor também pelo que fez em Kazan com a Venezuela, né? Então, assim, o Brasil tomou vários gols contra, ou fez, né? Vários gols contra nessas últimas semanas. Então, de fato, assim, acho que o G20 ele tende a reproduzir, enfim, tem todo um esforço do governo brasileiro, do taxação, né? O projeto de taxação dos super ricos, combate à fome e à pobreza, a questão sustentável, né? Do meio ambiente. Enfim, acho que a reforma da governança global, isso quer dizer também mudar expandir o Conselho de Segurança da ONU. Acho que todas essas são propostas muito boas do governo brasileiro, acho que tem que ser saudado. O problema é que elas não vão, acho que, encontrar muito, né, a realidade não vai ser muito generosa com essas propostas, né? Então acho que elas tendem a ficar, mais uma vez, vai ser feito um comunicado final e a gente se compromete a discutir a taxação dos super ricos, a lutar contra a fome e a pobreza, mas acho, em geral, para finalizar, Lucas, eu acho que o G20 ele tem um problema, uma contradição estrutural, que é esse aumento da polarização que está acontecendo na geopolítica entre o campo do G7 e o sul global, e aí com os países que estão também no G20. Acho que o G20 tende a ficar travado. Por isso que eu acho que essa aposta do governo brasileiro no G20, mesmo antes do Trump, eu acho que ela é muito questionável, porque o Brasil está apostando na possibilidade de uma conciliação que a gente vai ver agora. O que está se pintando como um aumento da tensão entre Estados Unidos e China, como é que você vai resolver isso no G20? Não vai resolver, né? Eu acho que é hora do Brasil começar a pensar, ou voltar a pensar nos BRICS, porque parou de pensar nos BRICS nesse último ano, como uma plataforma onde há a possibilidade de chegar a consensos, e a consensos de coisas fundamentais, como reforma do sistema financeiro mundial, né? Como criação de alternativas ao dólar, como a reforma do Conselho de Segurança, né, que é uma das condições para os novos países dos BRICS entrarem, apoiar essa reforma. Então acho que o Brasil precisa retomar, na verdade, a sua diplomacia, que foi a diplomacia do Lula 1 e Lula 2. Acho que a gente se perdeu um pouco aí nesses últimos 2 anos. Agora, voltando a falar de reconciliação, pergunta para o Serguei. Serguei, você acha que, falando da relação entre Rússia e Europa, lembrando que a guerra começou há quase 3 anos, e nesses 3 anos muita coisa mudou. Teve a ascensão da extrema-direita em vários países da Europa, o governo alemão acabou de cair, o governo francês quase foi
capturado pela extrema-direita, né? É uma força que está crescendo na Europa e muitos analistas colocam isso na conta da grande quantidade de dinheiro gasto por esses governos de centro-direita na guerra da Ucrânia. Ou seja, quanto mais eles gastam ajudando militarmente a Ucrânia, menos popularidade eles têm em casa, o que favorece a extrema-direita. Dentro da Rússia, existe... você vê clima para uma reconciliação da Rússia com esses países europeus, ou a relação está azedada mesmo, vai demorar muito tempo ainda para ser remendada? O que você acha? Eu acho que vai demorar bastante tempo para ter uma reconciliação no sentido tanto a nível político quanto até no nível cultural, porque há um anti-ocidentalismo já muito arraigado na Rússia, né? A gente vê pela retórica das mesas redondas políticas na TV aberta, por exemplo, isso é uma constância já nos últimos tempos. E então, agora, claro, se reconfigurar um pouco a questão da guerra da Ucrânia, se congelar, tudo isso tende a se restabelecer de alguma forma, porque a relação entre Rússia e Ocidente ela é histórica, né? Ela é muito intrincada, né? Agora vive na pior fase, mas é claro que é possível, né? Agora, realmente, de fato, hoje é muito complicado imaginar que possa ter uma reconciliação, porque a Rússia tem o Ocidente como um todo, a União Europeia, como países hostis à Rússia. Isso não é apenas uma forma de expressão, é um termo oficial que a Rússia usa, lista de países amigáveis e hostis. Por exemplo, o Brasil é um país amigável. Sul Global, toda essa plataforma é vista como países com que a Rússia prospecta relações. O Ocidente meio que já virou um pouco o jogo, né? Pode mudar? Pode, se mudar a política. Se a tendência continuar como está, é isso. Eu queria só saudar aqui a conexão do Serguei, que parece que estabilizou agora, né? A gente ouviu a resposta dele do começo ao fim, ainda bem, viva. Queria aproveitar essa conexão boa, então, para esticar aí uma perguntinha mais de projeção aí de futuro, uma perguntinha mais de uma análise de vocês mais de projeto mesmo, de horizonte. E começar com o Serguei, que está com conexão estável aí para a gente aproveitar. Serguei, qual mundo que está se desenhando pós-guerra na Ucrânia? Qual que vai ser o papel do Putin nesse mundo, do Zelensky, do próprio Trump e do Brasil, que a gente falou bastante aqui, que está se esforçando bastante para essa mediação, mas que talvez tenha dado uns tiros na água aí nos últimos tempos. Que mundo você está projetando e desenhando para um cenário pós-guerra na Ucrânia? Uma pergunta bem difícil, né? Já envolve uma certa futurologia, mas tentando responder essa pergunta, que é a pergunta de 1 milhão, né, para o próximo ano, para o curto e médio prazo, são dois cenários. Né? A guerra continuando, e como eu falei, a coisa continua como está, com riscos de escalada militar, conflito expandindo e tudo mais, esse é o cenário negativo. E um cenário mais otimista, do ponto de vista da guerra, é que a guerra consiga ser congelada de alguma forma. É muito inviável pensar numa paz, mesmo se a paz chegar, por exemplo, no cessar-fogo, não vai se resolver o conflito da Rússia e da Ucrânia. Isso de voltar daqui a alguns anos, porque a relação ficou muito deteriorada, não só a nível político, mas a nível de populações mesmo, né? Há um certo, do lado da Ucrânia, por exemplo, há um certo já um ódio, né, contra a Rússia, considerando que avalia a Rússia como um país invasor e tudo mais. Então, essas relações estão muito deterioradas, né? No cenário positivo, a gente pode pensar ser de um ponto mais congelado, como eu disse. O único cenário possível é de uma espécie de moratória da Ucrânia não entrar na OTAN, porque é uma condição de segurança da Rússia. Esse é um caminho possível e um dos termos possíveis para negociações. Eu vejo pelo menos um indício nesse sentido. Inclusive já saíram publicações da administração do Trump, citando fontes da administração do Trump, de que esse poderia ser um caminho, né? Uma promessa de não entrada da Ucrânia. Vamos ver. A gente faz pergunta difícil porque sabe que o correspondente é excelente e dá conta de responder. Marco, e o Zelensky? Qual é o futuro dele, hein? Especificamente do presidente Volodymyr Zelensky. Olha, acho que de novo é difícil, né? Mais uma pergunta de $1 milhão. Eu acho que se configurando-se a derrota da Ucrânia, das duas uma, né? Ou eles se livram dele, ou ele vai ter que se exilar.
né? Acho que dificilmente o Zelensky sobrevive a essa derrota fragorosa, que, claro, vai ser colocada na conta dele, né? Você já vê, mesmo a mídia ocidental, que passou aí 2 anos, né, fazendo propaganda de guerra para a Ucrânia, já há muitos artigos, capa de Economist e Washington Post e tal, já tem um monte de artigo descendo a lenha no Zelensky, fazendo críticas muito duras, né, a sua incapacidade de liderar as Forças Armadas, a sua arrogância, porque ele vai para, né, ele vai para a Europa, vai para os Estados Unidos e vocês têm que me dar, se vocês não me derem, vão perder a guerra e vocês vão perder juntos. Então, assim, acho que para ele não tem muita saída, né? Agora, assim, no pós-guerra, eu ando um pouco pessimista, na verdade, né? Assim, até é ruim falar isso aqui no Brasil de fato, porque, né, a gente tem que... numa hora dessa a gente quer um pouco de esperança. Agora, eu acho que a esperança... Só para falar, então, o que eu tô achando tem uma parte, acho que cada vez maior da classe dominante dos Estados Unidos que já percebeu que não tem mais como parar a China do ponto de vista econômico. Eu acho que a guerra comercial foi a primeira tentativa que o Trump iniciou e o Biden deu continuidade. Não deu certo, né? Na verdade, teve muito mais prejuízo na economia dos Estados Unidos do que na economia chinesa. E a China também hoje tem outras formas de desviar das tarifas via Vietnã, via México. Por outro lado, as sanções tecnológicas, né? Primeiro foi a Huawei. A Huawei já renasceu das cinzas e já já se tornou de novo um dos maiores lucros da China, né? De empresas, lucros da empresa no cenário chinês. A questão dos chips, isso também a curto prazo travou alguns desenvolvimentos, mas agora há uma mobilização nacional de centenas de bilhões de dólares de investimento estatal e privado para conseguir dar conta de produzir os chips que os Estados Unidos proibiram acesso à China. Então eles sabem que é questão de tempo, né? Agora, o único jeito de parar é guerra, né? É guerra. E eu acho que a retórica nos Estados Unidos, independente da eleição do Trump, a gente que também tem muitos contatos lá, tem muitos amigos, companheiros lá, a retórica de guerra no dia a dia da mídia dos Estados Unidos, ela é uma escalada, é uma coisa assustadora. Vem tocando o tambor mesmo. É impressionante. Um dia desse estava um canal de TV fazendo simulação, que jogos de guerra, né? Uhum. Simulação do que seria um confronto China-Estados Unidos no Mar do Sul da China. O que é a cara do estadunidense, fazer essa coisa gamificada, exatamente, né? Exatamente. Então você vê que já está ali no senso comum isso. Agora, a única saída possível, se é que há, é a necessidade de uma unidade mais sólida de países do sul global, de países estratégicos como Rússia, como China, como Brasil, como Irã, como África do Sul, como mesmo os países do Oriente Médio, que, enfim, ficam, né, tem uma relação histórica com os Estados Unidos, mas por outro lado também já vem se aproximando da China e da Rússia. Veja os Emirados Árabes nos BRICS, a Arábia Saudita, que foi convidada, ainda não aceitou, mas enfim, está ali jogando esse jogo duplo. Mas se não houver a criação de uma unidade de fato, que eu acho que ainda está faltando, os próprios BRICS refletem isso, né? A falta de avanços reais dos BRICS, além da expansão dos países, assim, os diversos potenciais dos BRICS estão muito aquém ainda. Eu acho que isso reflete também ainda uma falta de unidade, uma falta de consenso estratégico. Se essa unidade começa a ser construída daqui para frente, aí eu acho que a gente tem talvez mais chance de escapar ou de evitar um confronto generalizado, que é o que muita gente nos Estados Unidos quer. Olha só, eu não sei quando a guerra na Ucrânia vai acabar, mas eu sei que chegou a hora do nosso quadro Terra Plana. Ai, meu Deus. Então, Lua, solta a vinheta pra gente brincar no nosso festival, por favor. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, chegamos aqui para o segundo bloco do Estrangeiro, o quadro mais esperado. A gente estava ansioso aqui para ouvir a vinheta da Lua, essa vinheta totalmente artística e divertidíssima. E para brincar aqui do festival,
de bizarrices, de besteiras e de maluquices que aconteceram na última semana no noticiário internacional. Então a regra aqui é muito simples. Cada um de nós, eu, Durão e Serguei, vamos trazer aqui uma notícia bizarra que aconteceu na última semana. Vamos, enfim, te informar e também dar um pouco de risada ou às vezes chorar juntos aqui. E tem também um troféu nesse festival, porque afinal de contas a gente gosta de botar um tempero na coisa, de dar uma competida aqui entre a gente. Então, e quem vai escolher a melhor notícia que merece o troféu Terra Plana é o nosso querido convidado Marco Fernandes. Então, eu quero começar aqui, já que estou com o microfone aberto, e dizer a minha notícia bizarra da semana. Que na verdade não é uma notícia, né? É um conjunto de notícias que a gente já citou várias vezes aqui. É a nomeação, o começo da nomeação do gabinete de Donald Trump. Que se não fosse trágico seria cômico, né? Algumas histórias aí. A gente tem, como já mencionado, o Marco Rubio, né? Essa figura completamente estapafúrdia, né? Da extrema-direita, da ultradireita, conservadora, enfim, um cara completamente marcado aí por suas posições xenófobas, anti-Venezuela, anti-imigrante, anti-cubano, mas também tem umas histórias bem estapafúrdias. Nem vou dizer do Elon Musk nesse cargo inventado aí para ele, que até agora não entendi o que ele vai fazer no governo Trump, esse cargo que não existia. Mas também a secretária de Segurança Interior, que enfim, além de ser uma trampista de carteirinha, confessou que assassinou o próprio cachorro. Deu tiro no próprio doguinho. Sabe, quem tem coragem de matar um cachorro é o naipe de pessoa que está integrando o gabinete desse Trump 2025. Então, confesso que estou um pouco assustado por esse gabinete. Não posso dizer que esperava coisa melhor do Trump, mas está me assustando um pouco, porque vai de bilionário que gosta de dar golpe em país da América do Sul, até gente que mata cachorro. De fato, tá me assustando um pouco. Eu acho curioso, me lembra um pouco a nomeação do gabinete do Bolsonaro em 2019, aquele show de horrores que pululava, né? A coisa ficava pior a cada segundo, né? Coisa que a gente quer esquecer, né, Duro? Só que a diferença é que os Estados Unidos agora, né? É o país mais poderoso do mundo, que tem um alcance global e armas nucleares. Exatamente. O cenário, olha, é triste, viu? 2025 prepara muito trabalho e muita cobertura e deve render muitos prêmios Terra Plana aqui no estrangeiro. Durão, o que você trouxe pra gente? Não dá pra ganhar de você, Lucas. Infelizmente não dá. Reconheço a minha insignificância nessa semana, mas eu não podia deixar de mencionar o quebra-pau que teve na Holanda. Eita. No jogo de futebol da Liga Europa. Um jogo de quinta categoria, que tinha tudo pra não acontecer nada, mas aconteceu muita coisa. Foi o jogo entre o Maccabi Tel Aviv, de Israel, e o Ajax Amsterdã. O Ajax deu uma sapecada de 5-0 no time israelense, que não é um time muito bom, de qualquer forma, mas o curioso, o triste, o trágico e o terraplanista dessa notícia é o que aconteceu fora do estádio. Um dia antes, centenas de torcedores do time israelense quebraram o pau nas ruas de Amsterdã, cantos anti-árabes, enfim, brigando com muita gente. O chefe da polícia de Amsterdã definiu o que aconteceu na cidade como 36 horas de puro terror, da noite de quarta-feira até depois na madrugada de quinta para sexta. Dezenas de pessoas foram presas. Enfim, o problema do hooliganismo é um problema que existe na Europa desde os anos 80, sendo combatido com força. Os bagunceiros são fichados, proibidos de viajar, de entrar no estádio, a um raio de distância de onde acontecem as partidas de futebol. Essa tem sido a forma como os europeus lidam para combater o hooliganismo. Até semana passada. O que aconteceu com eles? Foi muito diferente. Eles faltou só passar talquinho na cabeça dos pobres hooligans que saíram de Israel para causar em Amsterdã. Causou um incidente diplomático. Claro. Toda essa bagunça foi vista como atos antissemita pelo próprio governo da Holanda. O rei da Holanda, a Holanda é uma monarquia, ligou para o presidente de Israel para se desculpar de ter sido sediado a bagunça israelense ali, né? Claro que teve uma reação dos torcedores holandeses, que também aproveitaram para defender a causa palestina. Enfim, foi ação, reação em cima de reação, foi um evento cataclísmico, mas o que não muda o fato de que o governo israelense, em vez de agir como um caso de polícia,
agiu como um incidente diplomático, mandou 2 aviões para Holanda trazer de volta os seus pobres torcedores injustiçados pelos holandeses, e é isso. Para resgatar os vitimados, né? Os coitados, pela né? polícia holandesa. E o que mais me choca é o nível de submissão que os governos da Europa Ocidental têm diante do governo do Benjamin Netanyahu, né? Teve um jogador... Quem ousa denunciar o genocídio que acontece na faixa de Gaza é automaticamente classificado como antissemita. Exato. E é engraçado que tem um jogador marroquino que joga hoje no Galatasaray, mas já jogou no Ajax, no Chelsea, o Ziyech, o ponta-direita Ziyech. Ele comentando nas redes sociais, escreveu que é curioso a atitude dos torcedores do time israelense, dizendo assim: quando não são mulheres e crianças, eles fogem. Resume bem o que aconteceu, né? Perfeitamente. E hoje, antes de eu passar a bola para o Serguei, diria que hoje vai ter Israel e França direto de Paris. Vamos ver o que vai acontecer. Aguardemos. Serguei, o que você trouxe pra gente? A gente veio municiado aqui com denúncia e informação aqui no Terra Plana, cara. O que você trouxe pra gente hoje? Eu não vou resistir à tentação das redes sociais, o que viralizou esses dias. E se eu não vou pro terraplanismo, eu vou pro rolê aleatório, digamos assim. Muito bom. Que está acontecendo a Conferência das Mudanças Climáticas, a COP29, e ninguém mais, ninguém menos do que Ronald Bush, o bruxo, apareceu como convidado da presidência do governo do Azerbaijão, que preside a conferência. Então, essa é a minha curtinha, basicamente isso. Viralizou bastante nas redes sociais. Mais um grande rolê aleatório do bruxo Ronaldinho Gaúcho. Você entendeu o que ele está fazendo lá, Serguei? O que o Ronaldinho Gaúcho está fazendo no Azerbaijão? Pois é, aí que tá. Talvez esse rolê não seja tão aleatório assim, por postagem. O Ronaldinho marcou um emprego. Então já tem algumas críticas de ONGs e tal, como se a popularidade dele como convidado fosse também para limpar a imagem de algumas petrolíferas, algo assim dos interesses corporativos. Então tem esses interesses envolvidos com a popularidade do Ronaldinho Gaúcho. Então eu não duvido que ele apareça aí como o mediador de novos conflitos, porque dele podemos esperar outras presenças aleatórias. Essa é a minha contribuição. Eu vou fazer a piada que eu fiz ontem na redação e que causou furor aqui. Ele foi pra lá driblar a emergência climática, né? Me perdoem, gente. Muito boa, Lucas. Marco Fernandes, quero te agradecer demais pela sua participação no segundo episódio do Estrangeiro. Obrigado pela presença, análises, como sempre, afiadíssimas. Volte sempre, a casa é sua. Com certeza. E tá nas suas mãos agora a responsabilidade de escolher o troféu Terra Plana. Obrigado mais uma vez. Olha, eu acho que a secretária que dá tiro em cachorro, sinceramente, acho que já é meio esperado, né? Porque esse pessoal que cerca o Trump é um mais doido que o outro, né? Eu acho que eu vou com sionistas hooligans, porque eu acho que isso é um negócio gravíssimo, né? Que a gente já começa a ver que esse conflito ele não vai, ainda que acabe ali na Palestina, em algum momento haja um cessar-fogo, eu acho que está se criando um caldo de cultura na Europa, né? Xenófobo, anti-árabe, anti-negro, né? E ainda com essa subserviência total, né, a Israel e a tudo que vem dos Estados Unidos. Eu acho que isso é muito preocupante. Isso acho que tem uma cara de terra plana, assim, terrível, lamentável. Total. Lamentável. Durão, empatou o jogo, então. Semana passada eu ganhei e essa semana você ganhou. Eu tô exigindo aqui da nossa produção aqui, pra gente também essa tarefa de colocar um placar aí do troféu Terra Plana no próximo episódio pra gente ir contando aí os nossos troféus. Parabéns, companheiro. Valeu. Lembrando que o jogo só termina quando acaba, né? E quero agradecer o Serguei diretamente de São Petersburgo. Serguei, obrigado pela sua participação. A gente se vê na próxima aí, que com certeza vai ter muita coisa pra gente comentar e muita informação pra você trazer aí direto da Rússia. Obrigado. Obrigado a vocês, sempre um prazer e até a próxima. Muito bem, quero agradecer, Rodrigo Durão. Eu agradeço você também, Lucas. Uma grande honra estar aqui com você, dividindo a bancada, e agradecer ao nosso querido e nossa querida ouvinte. E lembrar que o Estrangeiro vai ao ar toda quinta-feira ao vivo, às 10 horas da manhã, pelos canais do Brasil de Fato, no YouTube. E você também pode acompanhar esse e os outros episódios pela sua plataforma de podcast preferida. A gente se vê na próxima, um grande abraço e até lá!
O Estrangeiro é apresentado por Lucas Stanislau e Rodrigo Durão, esse que vos fala. A direção é de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda, roteiro de Lucas Stanislau e Rodrigo Durão. Edição e sonorização é de Lua Gattinoni. A direção de imagem, Vitor Shimomura e Gabriela Pérez. Identidade visual, Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é de Monize Ravena. A coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury e a direção executiva é de Nina Fidelis.